Ou seja, João 4 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Toda sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que é em secreto, te recompensará. Mantenha a sua Bíblia aberta, meu querido, minha querida. Queridos, estamos seguindo o Sermão do Monte. É uma das palavras mais pesadas, mais duras de Jesus. Jesus aqui não faz rodízio e rodeio nenhum. Jesus não mede as palavras. E o que a gente pode observar, queridos, que o capítulo 5 de Mateus, ele veio relacionando o crente, de algumas formas. Primeira parte do capítulo 5 era o crente e as qualidades que ele tinha que ter. A segunda parte do capítulo, nós descobrimos o que Deus espera que o crente seja na terra. A terceira parte do capítulo 5 mostrava como que o crente tinha que se comportar com a lei. E segundo alguns estudiosos, e eu analisando, o capítulo 6 de Mateus, queridos, é o capítulo mais difícil de se pregar, de se viver e de se entender. O capítulo 6 de Mateus não está falando do cristão com o irmão, do cristão com a lei. O capítulo 6 de Mateus vai enfatizar do seu relacionamento com Deus. Mas por que é difícil? Porque aqui nós vamos começar a entender que a gente não pode esquecer sobre circunstância nenhuma que eu e você, acima do seu casamento, acima da sua ligação de pai e mãe, filho, de irmão e irmão, acima de qualquer relacionamento, você tem um relacionamento com Deus. E tem uma expressão que é usada no Velho Testamento, em Gênesis, sobre Enoque, fala que Enoque andava com Deus. E agora, querido, o que nós temos que entender que é isso, que eu e você, a partir do momento que nos entregamos a Cristo, sempre estamos andando com Deus. Essa é uma verdade que às vezes a gente esquece. O tempo todo, você está no ônibus, quem está com você? Deus. Você está na cozinha, quem está com você? Deus. É um relacionamento constante. É isso que o capítulo 6 de Mateus vai nos chamar a atenção e vai nos entender que às vezes eu deixo de priorizar esse relacionamento com Deus. Talvez você hoje não pensou nesse relacionamento com Deus. Talvez você essa semana não pensou. Você orou, você leu a Bíblia, você veio à igreja, você não pensou isso. Eu estou em constante relacionamento com Deus. Constantemente eu estou em contato com Deus. A primeira coisa, queridos, que Mateus 6 nos chama a atenção é isso. Que nós estamos em constante relacionamento com Deus. Mas ele quer nos mostrar uma coisa também em Mateus 6. Que o fato de eu estar aí com um relacionamento com Deus não quer dizer que a minha vida está isenta ou livre de problemas. Eu tenho problemas normalmente. E não são poucos, são muitos. Eu tenho que enfrentar precipícios, eu tenho que enfrentar armadilhas e eu tenho problemas. O relacionamento meu com Deus não está livre de tudo. Eu tenho problemas, dificuldades. Mas aí, queridos, vem uma coisa interessante no capítulo 6 de Mateus. A ideia, queridos, é começar a confrontar-nos com Deus. Como assim, pastor? Será que o meu relacionamento com Deus está como Deus quer? Será que eu estou me relacionando com Deus como eu deveria me relacionar? Quando o marido não está bem com a esposa chama o marido e fala, tá bem, não está bom. Quando o filho não está bem com os pais chamam os filhos. E como está você em relação a Deus? O capítulo 6 de Mateus vem para nos confrontar o nosso relacionamento com Deus. Será que Deus quer apenas que leiamos alguns versículos ou alguns capítulos e façamos aquelas orações que já são conhecidas? Isso é um relacionamento? E aí, querido, nós vamos descobrir que, infelizmente, nosso relacionamento com Deus está longe daquele que deveria ser. Infelizmente, nosso relacionamento com Deus não está sendo como deveria ser. E aí, queridos, o versículo 1 do capítulo 6, ele começa a ditar o que é o assunto do capítulo 6 todo. Ele diz assim:
Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Mas aí, queridos, nesse momento desse versículo, começa a vir uma coisa interessante na minha vida e na sua vida. Se você olhar no capítulo 5, diz assim no capítulo 5, olha, que vocês devem fazer coisas ao ponto que os homens glorifiquem a Deus. Brilhe a vossa luz para que os homens glorifiquem a Deus. Não é isso que diz mais ou menos? Capítulo 5. E aí agora aparece uma coisa interessante. Espera aí. Eu tenho que fazer as obras que glorifiquem a Deus. Mas ao mesmo tempo eu não posso fazer nada para que os homens vejam isso. Qual é esse mistério, pastor? O que quer dizer isso? A ideia que Mateus 6, juntamente com Mateus 5, é o seguinte. O que você tem feito, o seu bom testemunho, sua maneira correta de negociar, sua maneira correta de se relacionar com a esposa, com os filhos, em geral, o seu bom testemunho, tem chamado a atenção para você ou tem chamado a atenção para Deus? É isso que Mateus começa a nos mostrar no capítulo 6. Tudo que eu faço, eu não posso ser o centro das atenções. O centro das atenções tem que ser Deus. Tudo que eu faço, as pessoas não podem olhar para mim e falar, nossa, como que ele é bom, hein? Nossa, que marido bom, que pastor bom. Não. A minha justiça não pode ser vista pelos homens. Eu tenho que fazer tudo que chame atenção para Deus. E esse é o grande problema, queridos, é o que nós vivemos um dilema profundo. Pode observar, queridos. Ou a gente faz muitas coisas e na nossa cabeça entramos em evidência. As pessoas começam a olhar, olha, fulano está evangelizando, fulano está curando, fulano está fazendo isso, aquilo. Ou a gente se abstém de tudo, a gente não faz nada. E aí que vem o grande problema, que nós temos que fazer. Qual é a diferença? O que eu tenho que fazer, as minhas atitudes têm que chamar atenção para Deus. As pessoas têm que olhar para mim e falar, ele é diferente porque tem algo diferente nele. E querido, a gente está vivendo um tempo, infelizmente, no meio do cristianismo, no meio do evangelho, que os milagres são divulgados para destacar as igrejas. Os milagres são destacados para chamar a atenção dos pastores. A igreja quer anunciar, olha, o pastor vai passar no corredor, toque nele para ele ser curado. E Jesus desapareceu das igrejas. E hoje, Mateus capítulo 6 nos fala isso. Você tem que fazer, mas não para o homem bater palma para você. Você tem que fazer para que o homem caia de joelho e fale, existe um Deus na vida dessa pessoa. E queridos, o grande problema nosso às vezes é esse. Quando eu faço bem, quando eu procuro ajudar alguém, pergunta simples, quem já fez o bem para alguém aqui? Quem já ajudou alguém? Amém. Agora a pergunta é essa, quando você ajudou alguém, você estava visando agradar a pessoa, a você ou a Deus? Isso é um mistério. Muitas vezes que estamos fazendo bem para alguém, para que a pessoa um dia reconheça, o fulano me ajudou. O que a gente reclama quando a gente faz o bem para alguém? Fulano nem agradeceu. Mas você fez para ser agradecido? Já observou como que é? A gente não age assim, vou ser sincero, querido. Fazemos o bem para fulano nem me agradeceu. Você não fez para ser agradecido. A teoria do cristianismo, você ajudou alguém para que Deus fosse glorificado. Você ajudou alguém para agradar a Deus. Mas na verdade, queridos, quando nós fazemos o bem para alguém, infelizmente, lá no nosso fundo, o nosso eu fala, aquela pessoa vai reconhecer. Quer ver um problema sério nas igrejas? Uma festa. O pastor cita o nome de 5 e não cita o nome da outra pessoa. Como aquela pessoa fica? Nem lembrou de mim. Mas ele fez para agradar quem? A ele ou a Deus? E agora Mateus fala isso, queridos. Nós não podemos fazer o bem para que eu apareça. Eu não posso fazer o bem para eu ter aquele fundo na minha consciência e falar, o pessoal vai me agradecer. Eu lembrei dela. E, na verdade, nós somos isso, queridos. E é isso que Jesus está nos ensinando. Eu não posso fazer nada para me agradar. Eu não posso fazer nada para eu me sentir bem. A verdade é essa. Aí você fala, não, pastor, quando eu faço bem, eu me sinto bem. Mas não é essa a finalidade. Quando você faz o bem, é para agradar
a Deus. Tinha alguém passando fome, alguém sem roupa, eu vou lá e ajudo. Mas isso não é para mim. E uma coisa interessante, Mateus capítulo 25. Jesus falou, olha, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Me colocaste roupa. Estava enfermo e pode me visitar. Qual é a pergunta dos justos? Quando é que vimos o Senhor assim? Queridos, quando você fala para agradar a Deus, você nem lembra o que você fez. Amém, igreja? Agora, quando você lembra o que você fez, você não fez para agradar a Deus. Você fez para se agradar. Os justos perguntam para Jesus, mas quando é que te vimos assim? Quando é que fizemos isso para o Senhor? Aí Jesus fala, quando fizeste a um dos meus pequeninos. É isso que Jesus está nos ensinando, queridos. Eu fazer o bem, eu ajudar alguém, é para agradar a Deus. Então eu faço aquilo despretensiosamente. Eu faço aquilo sem perceber. Não faz diferença se a pessoa me agradecer ou não, porque eu estou fazendo aquilo para agradar a Deus. É isso que Mateus nos chama a atenção, é isso que Mateus nos mostra. Mateus capítulo 6, está começando, infelizmente a palavra pesada é essa, a nos tirar uma máscara que estávamos guardando. Não, eu faço isso, eu faço bem, eu sou correto, mas isso é para quem aparecer? Aí a gente olha para Jesus. Jesus mandava as pessoas anunciarem que ele era rei dos reis. Ele curava alguém e falava o quê? Não fala nada. Ele curou um cego e falava, não fala que fui eu. Ao cego, além de cego, tinha voltado a ver, era fofoqueiro. Você falando para todo mundo, foi um tal de Jesus que me curou. Jesus, às vezes, que se escondia entre a multidão para que ninguém o visse. Porque o motivo de Jesus estar aqui era que o Pai fosse glorificado. Sabe quando Jesus aparecia, chamando atenção? Para exortar. Olha aqui, ó, vocês estão errados. Aí ele aparecia. Quando ele fazia um milagre, ele falou, não fala para ninguém. Ele curou um endemoniado, o que ele fez? Então foi com o Senhor, não vai comigo, não, volta para os seus, fica lá com os seus. Se um de nós curar alguém, queridos, coitado de nós. Coitado de nós. Vou jejuar. Sem jejuar, eu fiz um paralítico andar. Se eu jejuar, eu vou fazer uns 20 andarem. Para! A glória tem que ser de Deus. Aleluia. E queridos, nós fazemos isso e esquecemos de uma coisa, que Deus está vendo a intenção do nosso coração nas nossas atitudes. Até passamos a ideia para a pessoa que fazemos aquilo porque o nosso coração é bom. Não faço isso por amor. Mas alguém tem que reconhecer por mim isso. Alguém tem que bater palma. Alguém tem que pegar o microfone e falar, olha, eu vou contar um testemunho. Que o fulano, se não fosse o fulano de tal, não estava aqui. Falou, que alguém reconheceu. Ei, aí Jesus fala, quem é reconhecido diante dos homens não tem nada para receber de Deus. É por isso que às vezes você fala, faço Deus, o Senhor não me faz nada. Fala, não, você já recebeu. Você queria ser reconhecido pelos homens e os homens já te reconheceram. Agora, quando você fizer secretamente, ninguém fica sabendo, aí eu vou te dar. Está entendendo o mistério? Amém. Porque tem muita gente que se dá na igreja e não recebe nada de Deus, porque ele se dá para receber dos homens. Recebeu dos homens, Deus tem que dar mais nada. É isso que o capítulo 6 nos fala e fala, olha, Deus está vendo. Você não precisa ficar preocupado em anotar isso, anotar aquilo, porque Deus está vendo o que você está fazendo e com que intenção você está fazendo. Porque não tem como a gente se esconder de Deus. Não tem como. Eu não consigo me esconder de Deus. Então tudo que eu faço, queridos, é para a glória de Deus. Aleluia. E às vezes, querido, querendo ou não, a gente acaba mostrando o que a gente está fazendo. Pode ser inconsciente, pode ser involuntário. Então, um exemplo de um nome que não tem aqui. Chegou o irmão Zezinho. Pegou oportunidade. Igreja, Pai do Senhor, estou muito feliz, porque hoje eu fiz 30 visitas, fiz isso e aquilo. Ele puxou a glória para quem? Para ele. Querido, eu quero louvar a Deus, porque eu fui no lugar, preguei o Evangelho, 10 alunos se converteram. Não, pastor, tem que contar para Deus ser glorificado. Deus não precisa ser glorificado com o número de almas. Ele tem que ser glorificado com o seu comportamento, direcionando para Ele. Repetindo, parafraseando, repetindo João Batista, que eu diminua e Ele cresça. Aleluia. É isso que Jesus está falando no capítulo 6 de Mateus. Por isso que é um capítulo difícil, é um capítulo que nos confronta. Tudo que eu faço, eu inconscientemente acabo puxando
uma recompensa para mim. Cito, eu falo entre linhas, sugiro que eu fiz alguma coisa. Infelizmente é assim, queridos. Mas agora o capítulo 6 de Mateus entra numa questão interessante. A questão do galardão. O galardão vindo de Deus tem que ser buscado. É uma motivação nossa. Tem que ser por motivação nossa. É através dessa ambição gostosa que buscamos fazer algo. Porque agora eu estou fazendo pelo motivo certo. Eu estou fazendo para que Deus possa me recompensar. Esse é o motivo certo. Eu estou fazendo para que Deus veja e me recompense. Queridos, qual de nós que nunca ouviu alguém pegar o microfone, se eu estiver errado, vou me corrigir. Queridos, fui no monte e orei por essa igreja, agora vai acontecer milagre. Quando foi? Como se a oração no monte fizesse milagre. Não é. É a presença de Deus. Aleluia. Queridos, eu jejuei. Pastor, não pode? Pode. Ou você não tem que falar. Aí quando fala assim que a sua mão esquerda não veja a direita ou vice-versa, você está falando o seguinte: nem para você não pode divulgar isso. Queridos, qual de nós que nunca se orgulhou do que fez? Queridos, eu estou falando para você, quando estava preparando, Deus falou comigo. Eu não estou querendo apontar um dedo, esquecendo de entender para mim, não. Quantas vezes eu cheguei para pastor Paixão hoje, meu dia foi agradável, fiz isso. Eu tive orgulho e tive errado. Porque o que eu faço não tem que me orgulhar, eu não tenho que me orgulhar do que eu faço, porque eu faço é para Deus. É Ele que tem que chegar e falar: filho, vem cá. Capuchou. Matou a pau. Mas, querida, às vezes, eu mesmo falei: se não fosse eu, hein? Estou mentindo? Se não fosse eu, aquela pessoa estava no mundo ainda. Para com isso. Se não fosse você, você mandaria outra pessoa. Mas a gente faz questão de satisfazer o nosso eu. Se não fosse eu que desse aquela comida, aquela roupa, queridos, você tem que fazer isso. Você tem que dar roupa, tem que dar comida, mas quem tem que aparecer é Deus que tem que aparecer. Por isso o capítulo 6 de Mateus é pesado e doído. Ele quer nos mostrar que fazemos coisa inconscientemente para nos aparecer. Temos boa intenção, mas a manifestação dela é diferente. A manifestação é diferente. Infelizmente é isso, queridos. E aí Mateus fala: olha, não deixe que a sua mão direita, a sua mão esquerda veja o que você está fazendo. Não deixe o seu eu se apropriar disso. Faça escondido. Não fique anotando, não fique guardando memórias para isso. Não deixe isso acontecer, não. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, fala exatamente sobre isso. Não deixe isso acontecer. Busque, sim, galardão de Deus. Aleluia. Dele, sim. Faça tudo para aparecer para Deus. Para Deus você tem que aparecer. Coloque uma melancia no pescoço, põe um chapéu amarelo e vermelho. Para Deus você tem que aparecer. Mas para os homens você tem que desaparecer. Temos que desaparecer. Glória a Deus. Temos que sumir. Aleluia. Eu estou falando até de mim. Quantas vezes que eu terminei um jejum, falei: nossa, eu consegui fazer um jejum. Estou me mostrando para mim mesmo. Eu não tenho que fazer com essa finalidade. Queridos, aí começamos a falar de galardão. E Jesus é taxativo. Jesus, ele não faz rodeio. Ele diz o seguinte: olha só, versículo 12: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam recompensa. A regra é a seguinte: na hora que você receber recompensa dos homens, reconhecimento dos homens, de Deus vai receber o quê? Nada. Quer receber de Deus, não receba dos homens. Quer receber galardão de Deus, não receba galardão dos homens. Não receba gratidão dos homens. Não promova isso. Não tenha isso no seu coração, não. Eu vou pintar a igreja, não quero nem saber se alguém vai ver que eu pintei a igreja. Não estou preocupado com isso. Não estou preocupado, porque eu estou fazendo para Deus. Aleluia. E é difícil, querido, ser cristão. E é difícil manter esse relacionamento com Deus. Porque, como que eu falei no louvor, estamos falando agora, aqui tem uma pessoa chamada eu,
que constantemente quer dividir os méritos. Constantemente fala, não, Deus abençoa mais nada. Deus que abençoa. Não tem mais nada. Não, Deus abençoa, mas se não fosse, se não tem esse si, foi só Deus. Enquanto eu não viver nessa atmosfera, nesse nível de espiritualidade, queridos, vou estar enganando a mim mesmo. Vou estar enganando a mim mesmo. Eu tenho que ensaiar a guitarra, tenho. O Pablo tem que preparar sermão, e outros irmãos têm que preparar sermão, a pastora tem. Mas ele tem que preparar para que Deus apareça. Queridos, vamos fazer uma grande campanha aqui, arrecadar mantimento, agasalhos, campanha de agasalho, vamos fazer. Mas é para que Deus apareça. Não, vamos colocar dentro de uma caixa, escrever bem grande, Igreja Batista Nova Aliança, porque estamos evangelizando. Mentira. Estamos dividindo a glória que é de Deus. A verdade é essa. Então eu tenho que fazer coisas buscando galardão de quem? De Deus. Ele sim, eu estou buscando galardão de Deus. Aí eu ouvi uma ilustração, achei interessante. Tinha uma irmã de coração, lançou um desafio. Ela falou assim, não, vou começar uma obra pela fé. Vou começar uma obra pela fé. E anunciou, olha, meus cultos não vão recolher oferta, não vou pedir dízimo, não vou fazer nada. É pela fé. E ela começou o culto. Fez o culto, cantou. E na hora do aviso, toda hora ela falava, gente, essa obra é pela fé, tá? Gente, essa obra é pela fé. Tá? Não vamos tirar oferta, não tem dízimo, mas essa obra é pela fé. Isso, ela podia até fazer a obra pela fé. Mas ela estava dando dica de quê? Que precisava de ajuda. Às vezes é isso que nós fazemos. Não, maior em mim é Deus. Mas só, todo dia eu vou no monte. Maior em mim é Deus. Mas, ó, 3 vezes na semana de jejum. E quantas vezes, queridos, vamos ser sinceros, que não nos tornamos como um fariseu? Pastor, para que isso? Foi, queridos. Eu estou sendo sincero. Quantas vezes que eu me comparei com alguém e falei, não sou igual a esse aqui. Quando foi? Eu não sou igual a essa aqui. Olha como que é meu casamento. Não é igual a esse casamento, não. Aquele pastor tal, não faz o que eu faço. Eu fiz igual um fariseu. Não é isso que o fariseu orava? Senhor, graças te dou, porque eu não sou igual a esse pecador. É isso. Que recriminamos tantos fariseus e às vezes tomamos a postura. Julgamos. Não. Eu não vejo essa roupa que ela veste, não. Que isso? Não. E eu não ando com a fulana que ela anda, não. Eu não vejo o que ele fez, não, mas meu querido, eu não tenho que me comparar com ninguém, não. Porque a hora que eu faço isso, eu me torno um fariseu. No século XXI. É isso, queridos. É isso que o capítulo 6 de Mateus está nos mostrando. Quantas vezes que eu me comparei com outra pessoa. Quantas vezes que eu passei por um beijo, olha o que o pecado faz. Você não tem que apontar para ele e falar o que o pecado faz. Tem que apontar para você e falar, olha o que a graça de Deus faz. Aleluia. É isso que tem que fazer, querido. Passar por uma moça, uma prostituta na esquina, ou um grupo de rapazes usando droga, ela tudo escravo do pecado, fala, não, olha o céu da graça aqui. Aleluia. É o contrário, queridos. Não é mostrar a falha deles, não. É mostrar a manifestação da graça de Deus. Quem está entendendo, fala, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque, queridos, se não fosse a graça de Deus, você pode discordar, levantar a mão e falar, pastor, eu estou errado. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia, se não fosse o amor de Deus, eu, você, estaremos piores que qualquer pessoa que está no mundo. É verdade. E a gente aponta para eles, e como está? Ao contrário, olha, esse é graça de Deus, esse é amor de Deus. É isso, queridos, que Mateus 6 está nos chamando a atenção. É isso que Mateus 6 está falando, que nós devemos viver segundo a graça de Deus. E mostrando, queridos, que não sou eu. É aquilo que Paulo fala, não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive. Então, queridos, Mateus capítulo 6, de 1 a 4, está falando, não faça nada para ser notado pelos homens. Não faça nada que orgulhe você. Você tem orgulho de você. Não faça isso, não. Você tem que fazer tudo para agradar a Deus. Quando você for fazer o bem para alguém, fala,
Estou fazendo para agradar a Deus ou para satisfazer o meu ego? Também estou fazendo alguma coisa. Aí ninguém faz. Já não ouviu falar isso? Eu fiz. Se eu não me engano, quem tinha feito? Não está agradando a Deus. O relacionamento com Deus é assim, é pesado, é diferente. É forte o relacionamento com Deus. Então, o que eu fizer não é para os homens assistirem. É para que a glória de Deus seja manifesta. Aleluia. Segundo, o que eu fizer não é para me satisfazer, meu eu. Não é para eu ser elogiado, aclamado pelas pessoas. O que eu fizer é para que agrade a Deus. Eu tenho que agradar a Deus. Aleluia. E eu tenho que fazer na surdina, no silêncio, escondido, calado. E queridos, isso é uma coisa lógica. Puxa pela sua memória. Quais foram as suas maiores experiências com Deus? Todo mundo sabendo ou quando você estava sozinho com Deus? Eu estava sozinho com Deus. Quando não tinha ninguém do seu lado. É isso, a matemática, a lógica é essa. Então quando você for fazer alguma coisa, não deixe ninguém ficar sabendo. Não deixe ninguém ver. Faça na surdina, vai lá e faz. Que o seu pai que te fez em secreto, te recompensará. E aí, querido, sabe como que eu quero terminar esse sermão? A gente fala muito do juízo final, que vai ter um livro das obras dos homens, e a gente fala sempre de uma maneira negativa, não é isso? Mas eu quero dizer para você, sabe como vai ser o juízo final também, meu querido? Todo mundo lá, todos os povos de línguas e nações, Deus vai abrir o livro, glória a Deus. Vai olhar lá e falar, fulano de tal. Você lembra aquela noite que ninguém viu você fez isso? Lembra aquela noite que ninguém viu você orando, você orou e eu dei livramento? Aquilo que você fez em secreto, agora eu estou anunciando a todas as nações que você foi o homem, você foi a pessoa e manifestou a minha glória diante dos homens. Queridos, é isso que Jesus está propondo para a gente no dia do grande juízo. As obras que você fez boas serão anunciadas para que todas as nações saibam que você for representante legal de Deus. Aleluia. Quando Deus traz à tona o pecado, a gente esquece que aquilo que você fez em secreto, Deus faz todo mundo ficar sabendo. Porque você fez para que Deus aparecesse. É isso que a gente tem que ter em mente. Aquilo que eu faço que ninguém faz, o que Deus vai fazer? Trazer à tona, para que Ele seja glorificado e você devidamente honrado. Mas você não foi honrado pelos homens. Foi Deus que trouxe você para ser honrado. É quando diz que os humilhados serão exaltados, é nisso. Quando você faz as coisas na surdina, sem ninguém ficar sabendo. E quando até o seu eu, você consegue neutralizar. Você não faz questão do que você fez. Deus anota e no tempo dele, ele vai exaltar. E queridos, puxando um exemplo bíblico disso. Quem lembra da história da rainha Esther? Quem lembra? Tinha um tio chamado Mordecai. Houve uma conspiração contra o rei. Ele denunciou a conspiração, verificaram e realmente era aquilo. Ele fez aquilo na surdina. Passaram-se muito tempo. Deus faz o rei perder o sono. Olha como que a Bíblia explica a Bíblia e exemplifica a Bíblia. E o rei manda ler. Leia o que eu já fiz nesse reino aqui. E leram que um judeu, Mordecai, o Mardoqueu, havia denunciado uma conspiração. E o rei falou, quem que fez com esse homem? Nada. Não, vamos ter que fazer alguma coisa com esse homem. Chega a mãe e fala, o que eu faço com o homem que me agradou muito? Coloque ele no cavalo do Senhor, coloque a roupa do Senhor nele, pegue o príncipe mais exaltado do Senhor e faça andar pela rua falando, este é o homem que agrada ao rei. Queridos, é esse exemplo que eu quero terminar os irmãos dessa noite. Quando você faz para Deus, é o próprio Deus que vê, é o próprio Deus que anota e é o próprio Deus que recompensa. Aleluia. É isso, queridos, que Jesus quer falar. Não busque recompensa, elogio dos outros. Deus está vendo. Ele vai, no tempo certo e devidamente, te recompensar. Amém, igreja? Amém. Eles vamos colocar de pé, vamos estar terminando o nosso culto.